E aí, seu Zé, e a Dona Maria? Bom dia. Pega sua Bíblia aí, ó, Marcos 1, 21. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro que gritava dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. Então o espírito impuro, sacudindo violentamente, soltando grande grito, o deixou. O espírito ruim, acima de tudo aqui, ele sabia quem Jesus era, o Santo de Deus, reconhecia a autoridade de Jesus. Jesus falou, cala a boca e sai. Ele calou a boca e saiu. Primeiro ele deu um showzinho dele, gritou, esperneou lá no cara, mas ele reconheceu a autoridade de Jesus. Jesus mandou e ele obedeceu. Reconhecimento da autoridade de Jesus. Não adianta a gente selecionar a parte do evangelho que a gente quer, senão não é o evangelho que a gente ama, não é o evangelho que a gente obedece. O evangelho inteiro vale tudo, porque a autoridade de Jesus é a autoridade do evangelho inteiro. Então você não escolhe uma coisa que Jesus falou e pega aquilo para sua vida. Você não escolhe viver de uma certa forma que você seleciona partes do evangelho. Você precisa, acima de tudo, reconhecer a autoridade de Cristo. Até esse capeta aqui, reconhecer a autoridade de Jesus. Calou e foi, porque Jesus mandou. Reconhecimento de autoridade. Stanley Milgram fez um estudo uma vez que ele colocava uma pessoa numa sala, numa cadeira elétrica, e ele ia fazer perguntas para essa pessoa. Numa outra sala, ele colocou um homem, que na verdade era o homem que ia fazer parte real do estudo, com botões para dar choque nessa pessoa. Como que era o estudo? A pessoa que estava nessa cadeira ia responder perguntas. Cada pergunta que ela errasse, a pessoa que estava dentro da outra sala ia dar choque para ela. À medida que ela errasse mais, ela ia aumentando o poder do choque. O problema é que, na verdade, a pessoa que estava dentro da sala com a cadeira era um ator. Quem estava fazendo parte do estudo era só quem dava o choque. O que era o esquema? À medida que a pessoa começava a errar as perguntas, ela gritava lá de dentro porque o cara estava dando choque real nela. Só que ela estava errando muito, então o choque estava aumentando muito. Mesmo reticente, existia uma figura de autoridade que era o cara que estava conduzindo o estudo, que mesmo que a pessoa falava assim, escutava o grito de dor, ela estava aumentando o choque e dando choque em alguém porque estava errando a pergunta. Às vezes ela dava o choque meio, não quero mais, mas a autoridade falava assim, ela quis participar do estudo, então ela está consciente disso. O cara dava o choque. Depois de tudo, ela chegava num estágio que ela era capaz de dar um choque na pessoa tão grande que mataria a pessoa. Obviamente que ela não estava levando um choque de verdade. Mas o que isso representa depois que eles foram investigar e fazer a conclusão do estudo? Por causa da figura de autoridade que estava do lado do homem que estava o choque, essa pessoa era capaz de matar alguém. Porque a pessoa reconhecia a autoridade do outro ou pela palavra de ele quis fazer parte do estudo, dar o choque que ele está sabendo, a pessoa era capaz de matar alguém nesse estudo. Então ele reconhecia a autoridade que estava lá com ele e por conta disso matava. E a gente às vezes não consegue reconhecer a autoridade de Jesus que dá ordens claras sobre o evangelho, por exemplo, toma sua cruz e me siga. Gente, por mais doloroso que seja essa ideia de tomar a cruz e seguir Jesus, ou seja, a gente vai ter que fazer muita renúncia na vida. Quando a gente dá o sim para Deus, a gente está falando não para um tanto de coisa. A gente está abraçando Jesus na cruz. E se você abraça Jesus na cruz, você mancha do sangue dele. Você sofre junto. Acho que Paulo falou que continuasse neles aquilo que não foi, que não aconteceu na paixão de Cristo. Então Paulo entendeu que era tomar a cruz dele e o seguir. E por mais que tenha um ambiente que possa gerar uma ideia de sofrimento, Jesus sabe o que é melhor para nós. Se Jesus fala não, é porque é o melhor para nós, ainda que seja doloroso. Se Jesus falar sim, ainda que seja, cara, não faz sentido, é o melhor para nós. Quando Jesus fala, toma sua cruz e me segue, por mais que seja uma passagem difícil e pesada, porque é pesada, não tem outra alternativa para a gente. Ou a gente toma a cruz para seguir Jesus, ou a gente não segue Jesus. E se a gente não segue Jesus, o que vai ser da nossa vida? A gente vai reconhecer toda e qualquer autoridade ao redor de nós, de imprensa, de cientista, e é óbvio que a gente deve escutar cientistas, mas
É óbvio também que eles vão falar em relação a algumas coisas, em relação a políticos que são nossos governantes, em relação a pessoas. Se a gente não reconhecer a autoridade de Jesus ser a autoridade máxima na nossa vida, alguém vai assumir essa autoridade. E mesmo que seja eu essa autoridade, vai dar ruim, porque eu não sei o que é melhor para mim. Jesus sabe. Então, o processo de reconhecer a autoridade de Jesus como esse capeta aqui é caminhar por um caminho que é melhor para nós, ainda que seja tortuoso e dolorido. A gente precisa reconhecer a autoridade de Jesus. Teve uma pessoa que me falava que ela tem que se submeter no serviço dela a autoridade, e muitas vezes ela faz aquilo que ela não quer. E ela está sofrendo por conta disso e vive um tempo difícil por causa dessa realidade de emprego dela. E aí ela me falou, e depois eu fui pensar a respeito disso, e eu lembrava desse estudo, dessa questão da autoridade. E o que a gente pode tirar? A circunstância Deus vai gerar através da circunstância um coração que se assemelha ao dele e que é moldado. Deus sabe usar das coisas. Então, se você está numa situação difícil e incontrolável, e você se submete a esse tipo de coisa, entende que Deus de alguma forma vai usar. Então, o que Deus vai fazer aqui? E aí eu pensei assim, se ela é capaz de reconhecer uma autoridade e obedecer a uma autoridade só por conta do serviço, talvez Jesus está ensinando ela a ser obediente a ele. Então, mesmo que seja sofrido e difícil, Jesus tem encontrado uma brecha de falar assim, ok, você está obedecendo essa pessoa, agora você vai aprender a me obedecer. Porque a história da Bíblia é sempre de alguém que Jesus fez alguma coisa nele ou nela, que acima de tudo foi alguém que obedeceu a Deus. Aquela história de Moisés no Êxodo, que Jesus está ensinando Moisés a obedecer, de lança o cajado, coloca o cajado no chão, Moisés joga. Ele vira uma cobra, Deus fala, pega o cajado, Moisés pega a cobra, Moisés mesmo com medo da cobra, pega a cobra, ela vira cajado. Coloca a mão no coração, Moisés coloca a mão no coração. Tira a mão do coração, Moisés tira, a mão está cheia de lepra, Moisés se assusta, a mão está cheia de lepra. Depois Deus fala, coloca a mão no coração. Ele coloca a mão. Deus está ensinando Moisés a ser obediente. E acima de tudo, Moisés reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida dele. Então, Deus pode estar ensinando, no caso dessa pessoa, ser obediente a Deus. E no caso de todos nós, nessa passagem, ou então todas as vezes que a gente teve que se submeter a uma autoridade que falou algo e a gente teve que fazer, aprender a obedecer a Deus. O espírito capetioso aqui saiu porque Jesus falou, calou porque Jesus falou. E a vantagem de Jesus ser a autoridade máxima para a nossa vida é porque Jesus sabe o que é melhor para nós. Se Jesus falar, vai por esse caminho, ainda que não seja um caminho que você pensou para a sua vida, se é Jesus falando, Jesus sabe que é muito melhor para você. Se Jesus falar, não vai por esse caminho, ainda que seja um caminho que você sonhou, Jesus está falando, não vai, é porque de alguma forma ele sabe que não é um caminho bom para você. Então, nessa vida que a gente tem, e diante de tantas escolhas que a gente precisa fazer, e diante de tantas vozes que a gente precisa ouvir, a gente precisa reconhecer a autoridade de Cristo, para que ele mande e a gente obedeça. Aí um dia uma pessoa, tem uma moça que sempre manda umas perguntas nada a ver para mim, ela sempre manda esse tipo de coisa. E aí ela falou assim, mas teve o dilúvio, Deus matou um tanto de gente, Deus quer que a gente faça o que ele quiser? Porque ele nos criou, porque ele está acima de tudo, ele é a autoridade máxima na nossa vida. Se as pessoas tivessem obedecido, não tinha acontecido dilúvio. Mas as pessoas não estavam dispostas a obedecer a Deus. E ele sabia que de alguma forma ia dar ruim. Então talvez a gente pense, nossa, será? Por que Deus é ruim? Por que aconteceu o dilúvio? Velho, a gente não tem noção do que aconteceria nessa terra se não tivesse acontecido o dilúvio. Porque por mais que seja uma medida drástica, foi o melhor que tinha para acontecer. Porque provavelmente talvez a gente nem estaria aqui se Deus deixasse por conta dos homens. Da mesma forma, se a gente fala para Deus que não vai obedecer e quer seguir nossa vida, vai saber, velho, que rumo que a gente... Ô, seu Zé, se o senhor falar que não vai obedecer a Deus, que rumo que vai ter a sua vida? Ô, Dona Maria, que rumo que vai ter a sua vida? Reconhecimento da autoridade de Jesus, a gente precisa gerar comunhão com Ele para ter ouvido obediente e fazer aquilo que Ele manda. Tá quase dando 10 minutos. Gente, talvez não vai chegar ninguém, mas por favor, chegou até o final desse vídeo, deixe seu comentário, qualquer coisa que seja, porque o Instagram vai mostrar para mais gente. Manda para seus amigos aí e pela autoridade de Jesus aí, talvez Jesus vai tocar o coração de alguém que precisa ter essa referência de
Obediência. Deus te abençoe, ilumine sua vida. Eu voltarei mais vezes, segundo a vontade do Senhor. É isso. Reconhecimento da autoridade de Cristo. Tome sua cruz e segue. Pega as ordens de Jesus. Tudo aquilo que Jesus mandou, a gente precisa fazer. Ainda que haja dor, ainda que seja sofrido, ainda que certas renúncias vão ser... Nossa, velho. Entende uma coisa. Foi Jesus que mandou. E se foi Jesus que mandou, é o melhor para a gente. Ainda que seja um processo muito doloroso. Mas foi Jesus que mandou. Abraço, seu Zé, Dona Maria e todo aquele outro que estiver até aqui falando, assistindo esse vídeo. Então, ao menos coloque seu nome aí nos comentários, que aí eu vou saber que você assistiu até o final. Porque Deus te chama pelo nome. Qual o seu nome? Coloque aí nos comentários. Um abraço, até a próxima. Deus é bom, Deus é bom. É isso que eu queria falar. Tchau.